O que é marcação ao mercado, marcação na curva e principalmente como que isso influencia os seus investimentos lá na Previbuyer? Prazer, eu sou o Nélio Costa, um dos sócios do grupo Nord Investimentos e responsável pelo programa de bem-estar financeiro que a gente tem aí na Bayer com os colaboradores. Vamos lá, para explicar esses conceitos, eu vou usar algo bem palpável e comum para todo mundo, que seriam, por exemplo, investimentos em imóveis. Imagina que eu sou responsável para garantir a liberdade financeira de diversas pessoas, de um grupo grande de pessoas. Para fazer isso, eu vou montar uma carteira com vários imóveis, salas comerciais, galpões, lojas, imóveis residenciais e assim por diante. Então, de fato, eu vou comprando esses imóveis, recebo aluguel e com esse aluguel que eu recebo, eu distribuo para os participantes, para os beneficiários do meu plano de pensão, tá? Agora, imagina que eu encontro ali em uma região boa, bem segura, alguns imóveis que eles garantem por contrato que eles vão sempre se valorizar com inflação mais 6% todos os anos. Ou seja, nos próximos 20 anos, esse imóvel ele vai com certeza se valorizar, inflação mais 6%. E eu faço todas as contas e vejo que se isso acontecer, eu garanto a saúde financeira do meu grupo. Então, enxergando vários imóveis com essa possibilidade, com essa alternativa, eu vou lá e compro bastante imóveis que estão aí com esse contrato firmado de pagar a inflação mais 6%. E eu sei que pode parecer meio loucura, tá? Mas é exatamente isso que acontece no mercado financeiro. A Previbuyer precisa entregar um retorno de inflação mais 6% para garantir a saúde financeira do grupo. Em determinado momento, quando os títulos públicos, o nosso tesouro, passa a pagar rentabilidades próximas a essa, naturalmente a gestão da Previbuyer vai querer comprar mais e mais desses títulos. Agora, o que seria a marcação a mercado? Imagina que um desses imóveis eu comprei por exemplo, R$500 mil. E aí, dali, 6 meses, por exemplo, tem um outro imóvel no mesmo prédio, com as mesmas características, que ele é negociado a 550 mil. Ou seja, se eu fosse vender aquele meu imóvel hoje, eu espero ganhar 550. Então comprei por 500 e hoje, a mercado, ele está valendo 550. Mas também pode acontecer de repente as pessoas estarem preocupadas com a região ou ninguém mais quer morar naquele lugar e agora se alguém for vender um imóvel, ele vai ser vendido por exemplo, R$400 mil. Quando eu olho o preço do ativo, levando em consideração as negociações de mercado dele, a gente tem a chamada marcação a mercado. Ou seja, eu posso ter investido R$500 mil num título público que me pague inflação mais 6% e agora, se eu for vender esse título daqui, por exemplo, um ano, talvez esse título não vale mais 500 mil, ele vale 400, ou ele pode valer até 600, tá? Mas lembra que a gestão da Previbuyer não está interessada em vender esse título daqui um ano, daqui 2 anos. Ela está interessada em carregar esse título até o seu vencimento daqui 15, 20 anos, tá? Ou algo do tipo. Então, de fato, ela não vai olhar a marcação a mercado, ela vai olhar a marcação na curva, que é como se eu pegasse uma planilhazinha e todo ano fosse atualizando aquele valor com aquela rentabilidade acordada. Beleza? Por que foi importante explicar esses conceitos? Porque agora eu vou falar um pouquinho mais do que está acontecendo no nosso cenário de renda fixa. Renda fixa é uma estratégia muito boa para uma gestão como a Previbuyer, porque eu consigo garantir títulos do Tesouro, títulos públicos, que estão pagando rentabilidades até maior do que a inflação mais 6%, mas, de fato, esses títulos eles começaram a pagar até mais do que isso. Então, quem comprou um título a inflação mais 6%, quando o mercado começa a pagar inflação mais 6,5%, inflação mais 7%, aqueles títulos eles não ficam tão interessantes. E além disso, a gente também passou recentemente por um cenário que a nossa taxa Selic subiu bastante. A taxa Selic é a taxa básica de juros da nossa economia. Então, quando eu tenho uma Selic rendendo bastante, aquele título que eu comprei, a inflação mais 6%, que, de novo, resolve a minha situação e resolve o meu problema quando eu estou montando uma carteira de previdência, agora, se eu for comparar essa rentabilidade com o CDI, ela vai ficando para trás. Por quê? Porque o CDI está rendendo mais do que a inflação mais 6%, então quando eu vou olhar a minha carteira, ela vai aparecer que está rendendo ali 95%, 94%, 93% do CDI. Mas, de novo, isso não é um problema. Por quê? Imagina que a Previbuyer contratasse muitos títulos que estão pagando 100% do CDI. Talvez hoje você fosse olhar e ficar feliz que essa rentabilidade está boa, mas talvez para eu poder garantir a saúde do grupo daqui 3, 4, 5 anos, quando a gente espera que essa taxa Selic comece a cair, talvez a Selic não vai estar pagando mais inflação mais 6%. Então o trabalho que o gestor da Previbuyer faz constantemente, todo dia, todos os meses, é olhar para o mercado, tentar entender para onde que está indo a nossa política fiscal, a nossa política monetária, quais que são as projeções de taxa Selic, de rentabilidades de títulos públicos que pagam inflação
mais uma taxa pré-fixada e poder fazer essa dosimetria. Se ele comprar muito CDI, ele pode comprometer daqui a alguns anos que talvez a rentabilidade não bata a inflação mais 6%. Se ele comprar muita inflação mais 6%, ele garante a saúde do grupo, mas pode ser que tenha algumas pequenas janelas pagando um retorno abaixo de 100% do CDI. Agora, o principal é você entender exatamente qual é o seu perfil de investidor. Se você tiver alguma dúvida, participe também do nosso programa para poder conversar com um especialista financeiro e ver se você precisa ajustar alguma coisa na sua previdência, mas eu estou aqui para tranquilizar que a gestão da Previbuyer realmente tomou uma ótima decisão em comprar mais títulos atrelados à inflação, porque a gente está historicamente em um dos melhores momentos, tá, para comprar esses títulos, mas naturalmente com a Selic muito alta, a gente pode ter algumas janelas perdendo do CDI, mas nada disso é crítico, porque esses títulos que estão na mão da Previbuyer vão de fato render muito bem acima da inflação por um bom prazo garantido. Beleza? Um abraço!